Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à disciplina Recursos Educacionais Abertos. Eu sou a professora Célia Regina de Carvalho. E os recursos educacionais abertos, os REAs, são materiais que servem de apoio para a aprendizagem do estudante e são licenciados como licença aberta ou estão em domínio público. Para dar início à nossa disciplina, vamos entender melhor como se originou esse movimento que teve início com a educação aberta, com a nossa videoaula do módulo 1. O módulo 1 tem como tema Educação Aberta e Educação à Distância. E na unidade 1, vamos falar sobre educação aberta e educação à distância. Então, as principais ideias e conceitos que serão trabalhados nessa videoaula. O conceito de aberto e de abertura, a educação aberta e o surgimento da educação aberta. Então, primeiro vamos discutir sobre o termo aberto. Então, esse termo, que é traduzido do inglês open, está ligado ao acesso aos recursos ou à maior transparência de algum processo. Então, essa ideia do aberto faz parte de movimentos que buscam reduzir as barreiras de acesso, né, a qualquer recurso ou material e também a participação de todas as pessoas nas diversas esferas da ação humana. Então, dentre elas, a educação, então a gente fala de educação aberta, tecnologia aberta, ciência aberta. E também vamos falar sobre o conceito de abertura, que também está ligada à educação, né? Essa educação para todos, uma educação pública, gratuita, em todos os níveis de escolarização. E a questão também da remoção de barreiras, né, que impedem as pessoas terem acesso à educação e à aprendizagem. Também, quando a gente fala da ideia de abertura, ela pode ser materializada em algumas circunstâncias. Então, alguns exemplos que a gente percebe essa abertura da educação, por exemplo. Então, o acesso aberto a programas que levem a qualificações completas e reconhecidas, o acesso aberto também a cursos ou a programas que não são destinados para crédito no âmbito da educação formal. Então, eu posso fazer um curso, né, de acordo com o meu interesse, eu não preciso necessariamente ficar ligado a uma instituição. Então, eu posso fazer, as universidades, às vezes oferecem cursos de idiomas, então, alguns cursos que são abertos também não têm essa necessidade de estar integrado a nenhum processo de educação formal. E nós temos também 4 componentes que estão ligados à educação aberta. Então, o primeiro deles é o acesso aberto. Então, por meio desse acesso aberto, nós temos a possibilidade, né, o estudante, ele tem a possibilidade de ingressar, né, na educação formal de outras maneiras, além dos requisitos tradicionais. Então, tradicionalmente, um estudante, ele tem acesso, por exemplo, à universidade, por meio do Enem, por meio do vestibular, e nós temos outras modalidades, por exemplo, como o vestibular digital, que já favorece para as pessoas que não conseguem se deslocar para aquele local para fazer uma prova. E aqui na UFMS nós temos um sistema chamado PASSE, onde o estudante, desde o primeiro ano do ensino médio, ele já faz uma prova. Então, ao invés de fazer uma única prova no final do ensino médio, como é o caso do Enem, ele pode fazer 3 provas ao longo dos 3 anos do ensino médio, e aí no final desses 3 anos, de acordo com a pontuação que ele tem, ele pode optar por um curso. Então, observem que são formas diferenciadas de as pessoas terem acesso à educação. A educação aberta também como gratuita, então a importância das universidades públicas e das instituições públicas que dão acesso às pessoas sem a necessidade de custos, ou então também a adoção de recursos educacionais abertos, porque tradicionalmente observamos também que as pessoas precisavam, para ir para a universidade, comprar livros, diversos materiais, e hoje nós temos dentro da própria biblioteca, que são livros com direitos autorais, nós temos vários materiais que estão também abertos e são disponíveis tanto na forma física quanto digital, para que os estudantes tenham acesso. Então, o terceiro componente ligado à abertura na educação são os recursos educacionais abertos.
que geralmente são recursos gratuitos, mas nem sempre são gratuitos, mas o mais importante é que são recursos com licenças abertas, que as pessoas podem utilizar livremente. Então, de acordo com a sua necessidade, você pode acessar, né, um portal ou um site e você poder ter acesso a esses recursos abertos. Com isso, surge também a necessidade de romper essas práticas tradicionais de educação. Então, surgem práticas educacionais abertas, que são práticas em que os estudantes e os professores, eles atuam de forma conjunta em processo de conhecimento e criação, e envolvem propostas inovadoras e colaborativas. O quarto componente são práticas educacionais abertas. Então, assim como a gente observa uma abertura na educação, a gente observa um movimento para democratizar o acesso à educação, é importante pensar na mudança dessas práticas. Então, aqui não há mais aquela ideia, né, do professor como o dono do conhecimento e o aluno apenas um receptáculo, mas nós temos essa atuação conjunta entre professores e alunos, e o movimento muito importante que surge junto com a abertura na educação e também com o desenvolvimento da cultura digital e das tecnologias da educação, aonde você pode trabalhar de forma inovadora e colaborativa. Então, agora vamos falar sobre o conceito, né, de educação aberta, que surge também, derivado do inglês Open Education. E é um movimento que busca alternativas, né, sustentáveis para quebrar essas barreiras que impedem as pessoas, né, de terem direito à educação de qualidade. Então, é uma forma de, assim, de dar uma maior abertura à educação, promover que várias pessoas tenham acesso à educação. E é resultante também de outros movimentos, né, sociais, políticos e históricos que buscam ampliar o acesso à educação e melhorar a sua qualidade. Então, visando, assim, principalmente a democratização do acesso à educação. E também, quando a gente fala em educação aberta, além dessa abertura na educação, a gente também procura desenvolver práticas educativas, tá? Que estão voltadas tanto para estudantes da educação básica, também voltado para pessoas adultas, né, no ensino superior, na universidade, nos cursos técnicos, na aprendizagem formal e informal, no ensino presencial e também à distância. Então, observe que é um movimento bem amplo, né, dessas práticas envolvem várias áreas da educação e do conhecimento. E também envolve princípios relacionados a práticas abertas, então tem que haver, além dessa abertura da educação também, a mudança das práticas pedagógicas, que vão enfocar na inclusão, na acessibilidade, na equidade e na ubiquidade. Então, essa ideia de você incluir mais pessoas, promover esse acesso, e também a ideia da ubiquidade, que estar disponível para as pessoas. Então, hoje, por meio da internet, quando você tem um dispositivo móvel, como um celular ou um notebook, você tem mais possibilidade de qualquer momento que você tenha tempo, né? Então, você que vai ver ali o horário mais adequado para você ter acesso à educação. E esse termo, né, apesar de ser um termo assim polissêmico, que ele dá margem para bastante interpretação, nós temos algumas características que são comuns a esse conceito de educação aberta. Então, o primeiro, o estudante tem a liberdade de decidir o local em que pretende estudar. Então, ele vai escolher aonde ele pretende estudar. E quando a gente fala de educação aberta ligada à educação à distância, eu posso estar aqui no Mato Grosso do Sul e o estudante pode ser de qualquer região do Brasil, até de fora do país. Então, ele que vai ver ali o local. Então, não há necessidade dele se deslocar para aquele local, se ele faz a educação à distância. Outro ponto importante é que o estudante ele aprende por módulos, ou então ele vai acumulando créditos, ou ele vai tendo uma forma de aprendizagem que é personalizada e flexibilizada. Então, um exemplo aqui, né, vou dar um exemplo aqui da nossa graduação do UFMS, onde os estudantes eles podem optar, né, de repente, num semestre, tem que fazer 5 disciplinas, ele pode fazer 2, 3, ele pode fazer de um outro semestre, então não há necessidade mais de você fazer aquele de forma rigorosa como era antigamente. Então, o estudante ele vai escolhendo as disciplinas de acordo com a sua possibilidade, até no final ele se formar.
Também, quando a gente fala da abertura da educação aberta, é a questão da gratuidade dessa educação, que não tem como você falar que é aberto, mas o estudante tem que ter um custo, às vezes ele não tem condição de pagar taxa de matrícula, de pagar uma mensalidade, de comprar os materiais, por isso que a gente fala muito do movimento dos recursos educacionais abertos, porque são materiais que geralmente eles são gratuitos ou eles têm uma licença flexibilizada para que as pessoas tenham acesso a esse material. Então, tudo isso vai favorecer essa democratização da educação formal, para que mais estudantes, né, tenham acesso à educação. Então, os cursos também, dentro da educação aberta, são acessíveis a pessoas com deficiência ou vulnerabilidade social e econômica. Então, as pessoas, de repente, têm alguma limitação de mobilidade, eles podem fazer esses cursos, e também para atingir pessoas com questões sociais, né, que precisam realmente da educação. E os recursos educacionais abertos, que são ofertados tanto na educação formal quanto na informal. Então, esse movimento é muito interessante, até para os professores, quem trabalha na educação, ser assim, motivado a tanto acessar os repositórios e os sites que têm recursos educacionais abertos, quanto também para produzirem recursos abertos nas suas atividades, nos seus projetos, para que os alunos ou as pessoas, de modo geral, tenham acesso. E também, quando a gente fala da educação aberta, há essa partilha de boas ideias. Então, por isso que é importante a disseminação dessas práticas, dessas ideias, tanto com relação aos professores e também na pesquisa. Nós temos alguns repositórios também ligados à pesquisa aberta, à colaboração entre universidades. Então, tudo isso é muito importante dentro desse movimento de educação aberta. Então, essa partilha de ideias, né, entre as pessoas são baseadas na colaboração, na interatividade. As pessoas têm uma liberdade para usar esses materiais da forma como achar melhor, então ele pode reter no seu computador, ele pode alterar, ele pode combinar com outros materiais, ele pode redistribuir, compartilhar com outras pessoas. Então, é muito importante essa ideia de você poder usar o material de acordo com as suas necessidades. E tudo isso a partir da adoção de tecnologias abertas, que priorizam também o software livre e os formatos abertos. Quando a gente fala dessa educação aberta, então a aprendizagem também é aberta. Então, os recursos, eles estão acessíveis a todos os estudantes. Então, as pessoas que queiram estudar, que queiram fazer parte desse processo, podem, né, participar. E também estão abertas quanto aos lugares, significa que não precisa você estar num lugar físico, você pode de forma ubíqua, né, ou seja, vocês podem estar com o seu aparelho conectado em qualquer lugar, você consegue ter acesso à educação. As ideias também estão abertas, porque quando você abre o conhecimento para que as pessoas possam utilizar, possam compartilhar, você consegue ali disseminar o conhecimento, né, e você consegue ali, o professor e o aluno e as pessoas ensinam e aprendem o tempo todo, efetivamente. E também aberta quanto aos métodos. Assim como a gente fala em abertura nos processos, a metodologia e a prática docente também devem ser diferenciadas. Não adianta você querer implantar uma aprendizagem aberta se você continua com aquelas metodologias tradicionais, aonde só o professor tinha acesso ao conhecimento, o aluno ficava ali só recebendo. Então, a metodologia também deve ser diferenciada, o currículo flexibilizado, aquela rigidez de o estudante estar ali todos os dias naquele espaço, com essa ideia de aprendizagem aberta, você pode ter a mistura de algumas metodologias, como a educação híbrida. Então, nós temos, assim, várias modalidades que contribuem para essa abertura na educação. Então, vamos falar um pouquinho sobre o surgimento dessa educação aberta. Então, ela surgiu, assim, basicamente na década de 1970 e marcada por práticas, né, assim, práticas novas de ensino e aprendizagem, tanto para aluno da educação básica e também alunos do ensino superior, como as universidades abertas. Uma ideia muito importante, assim, que originou a educação aberta é a aprendizagem
híbrida, ou alguns falam ensino híbrido, que é um termo que eu não concordo, ou então a educação híbrida. Então, esse blended learning, né, que combina o ensino presencial com o ensino à distância ou o ensino online. Faz mais sentido hoje falar do ensino online, da educação online, porque mesmo quando a gente está perto, a gente pode estar usando online. Então, é muito importante pensar, um exemplo, né, dessa aprendizagem híbrida é um estudante, de repente, um estudante trabalhador que não pode estar o tempo todo ali na universidade, então, alguns dias ele pode fazer atividade presencial com os professores e, em alguns momentos, ele pode fazer atividades online. Então, com isso, o estudante tem mais autonomia, né, o ensino pode ser mais personalizado para atender às suas necessidades e aos seus interesses. Então, quando nós falamos desse surgimento da educação aberta, é importante pensar também nas tecnologias abertas, que também facilitam a aprendizagem colaborativa e flexível, e também as práticas, né, a partilha dessas práticas de ensino e aprendizagem. Se a gente for pensar hoje no contexto da internet, né, que ela foi cada vez mais promovendo essa possibilidade de colaboração e disseminação dessas práticas. Por exemplo, se você pensa na Web 1.0, era apenas um repositório ali para que as pessoas tivessem acesso àquela informação. E já com a Web 2.0, onde surgiram ali as Wikipédias, surgiram as redes sociais, houve um movimento que você conseguia disseminar as suas ideias. Então, com isso, a educação aberta também se beneficiou, porque com isso houve a disseminação de práticas pedagógicas abertas, desses ambientes abertos e dos recursos educacionais abertos. Então, é muito importante a gente perceber ali como que houve essa ideia, né, de você promover, às vezes, fóruns, chats, blogs, né, páginas, perfis voltados para a disseminação de conhecimento de professores, de universidades, e foi aumentando essas possibilidades de aprendizagem e também a flexibilização do ensino, porque não precisaria a pessoa estar exatamente dentro de um curso formal para continuar aprendendo. Como eu já falei, quando a gente fala em educação aberta, há de se pensar também no papel do professor e também nas instituições, nos sistemas que também devem repensar. Então, deve haver uma revisão das metodologias, dos currículos, né, que devem ser mais flexíveis, das práticas pedagógicas também, que vão implicar nessa mudança de postura, tanto do professor quanto do estudante. Então, é um movimento que não é só de sala de aula, não é só a relação professor e aluno, é uma mudança geral na educação, né? Começando, como eu já disse, pelas metodologias, pelo currículo e pela prática pedagógica. E quando a gente fala nesse contexto da educação aberta, dessas metodologias, dessas tendências mais atuais, não tem mais aquela ideia do professor centro do processo de ensino-aprendizagem, daquele professor dono do conhecimento, né? Hoje há uma mudança nesse papel, então o professor passa a ser um mediador ou um mentor desse processo de ensino-aprendizagem, e o estudante, ele precisa ter mais autonomia, porque quando você fala que um estudante ele vai estudar na sua casa, por exemplo, ele precisa ter autonomia para se organizar com o seu tempo, com os seus horários, com o espaço que ele vai estudar. Então, ali ele não tem a presença do professor. Então, precisa haver essa descentralização do protagonismo do professor, aonde o estudante também é corresponsável pelo processo de ensino e aprendizagem. Então, isso faz parte dessa mudança de postura. E quando a gente fala em promover o protagonismo do estudante, que ele também é corresponsável, a educação aberta, ela auxilia para que o professor seja esse protagonista, porque o professor, ele pode promover práticas inovadoras e ele pode contribuir na organização, na criação de recursos educacionais abertos. Então, faz parte desse processo também que o professor seja protagonista, porque a gente vê, às vezes, um movimento que os professores, eles têm acesso a esses repositórios, a esses sites, a esses recursos, mas, na prática, eles não produzem, porque não, às vezes não há um incentivo para que o professor produza esses materiais. Então, é importante que o professor também tenha conhecimento de como produzir esses materiais. E, nesse caso, o educador se torna um educador aberto, que ele vai utilizar abordagens abertas,
que buscam remover essas barreiras que impedem a aprendizagem, trabalha também junto a uma identidade online aberta e usa as redes sociais para enriquecer o seu trabalho. Então, é muito importante também que o professor adquira esses saberes e essas competências digitais, né, que haja esse letramento digital para que ele conheça a parte operacional e funcional dos aparelhos, mas também que ele consiga utilizar esses materiais para que ele consiga trabalhar de forma colaborativa, ele consiga disseminar suas ideias nas redes sociais, nos seus grupos, né, de interação entre os pares ou com os estudantes. Então, essa questão do uso, né, da tecnologia, tanto a parte funcional, quanto também essa parte social e crítica, ela é muito importante. Então, como eu já disse anteriormente, por meio da internet e principalmente da evolução da internet, como eu disse, da Web 2.0 e também da web móvel, ou dessa ideia agora da gente usar os aparelhos, telefones celulares, e então você tem acesso à educação em qualquer lugar, ou então os computadores que você consegue transportar. Então, tudo isso auxilia para que a educação aberta cada vez mais se expanda. Então, ela se materializa nas redes sociais online, nos recursos abertos, né, nos MOOCs, que são esses cursos que são online, abertos e massivos. Então, essa ideia desses cursos também é muito interessante, porque são cursos, assim, que são abertos a qualquer pessoa, são cursos massivos, que são cursos para um grande número de pessoas, e são totalmente online. Então, as pessoas conseguem fazer um curso em uma instituição até fora do país e conseguir a certificação. Então, essa ideia dos MOOCs também é muito interessante. Então, esse movimento está atrelado a diversas práticas e à popularização dos REAs, porque usa recursos abertos e, com isso, você consegue fazer essa educação aberta. Então, nós temos dois movimentos relacionados com a educação aberta e aos REAs. O primeiro parte desse livre acesso aos conteúdos para as práticas educativas em ambientes digitais abertos. Então, você tem acesso a esses materiais. Então, quanto mais você tiver acesso aos materiais, você consegue utilizar em suas aulas, você consegue remixar, compartilhar, então com isso vai expandir essa ideia, né, de você abrir a educação. E também, com esses REAs, você pode ativar mudanças no sistema educativo, você pode buscar, né, sempre desenvolver metodologia centrada nos estudantes e estratégia de resolução de problemas. Então, são dois momentos. Primeiro, você tem que ter acesso a esses conteúdos, e depois você, com isso, vai ativando mudanças, né, que envolvem não somente o professor na sala de aula, mas mudanças no sistema educativo, no currículo e nas metodologias. Então, quando a gente fala dessa evolução da internet, a rede se configura como esse espaço aberto. Então, é um espaço aberto, né, para o acesso à informação e também aonde as pessoas podem desenvolver, né, esses contextos de interação social e cognitiva, né, e também desenvolver esses processos relacionais em todos os atores que estão relacionados com essa comunidade de aprendizagem e de conhecimento. Então, nesse contexto, a rede não é só um meio de buscar informação, mas é um espaço vivo, é um espaço dinâmico, onde o conhecimento é criado, onde as pessoas podem compartilhar e também transformar esse conhecimento. Então, a interação entre as pessoas e o conteúdo que está disponível na rede são fundamentais para o desenvolvimento da aprendizagem e para aumentar esse movimento de educação aberta. Então, na unidade 2, vamos falar sobre educação aberta e educação à distância no Brasil. Então, só para a gente distinguir os conceitos, a educação aberta é um movimento que busca partilhar práticas pedagógicas capazes de promover a democratização e o acesso à educação. Então, como nós vimos, né, nós temos vários materiais, recursos, metodologias que vão favorecer que mais pessoas estejam estudando, né, e estejam aprendendo. Então, já a educação à distância já é uma separação física e até temporal entre estudantes e professores, né, que vão ali utilizar um meio de comunicação para estudar. E é diferente, né, daquela forma tradicional. Então, aqui você tem essa flexibilidade para poder escolher o melhor local e horário que você quer estudar.
Então, a educação à distância é uma modalidade da educação que tem a função de ensinar e aprender sem que o professor e o estudante estejam no mesmo tempo ou no mesmo local. Então, geralmente, é realizada de modo assíncrono, né? O professor coloca a atividade lá e o estudante, no horário que ele tem disponibilidade, ele vai lá e acessa e realiza as atividades. E hoje, utiliza-se as tecnologias digitais para mediar o processo de ensino-aprendizagem. Sabe, em outros momentos foram utilizadas outras tecnologias, né, como a TV, como rádio, até teve momentos por correspondência. Então, na atualidade, a gente utiliza as tecnologias digitais. E de acordo com a LDB de 96, nós temos a educação à distância como uma modalidade educacional. Então, no artigo 80, prevê que o poder público deve incentivar o desenvolvimento de programas de ensino à distância, em todas as modalidades de ensino. Então, é muito importante a gente pensar que é uma área específica, né, da educação, e por mais que haja algumas resistências com relação à educação à distância, nós percebemos a importância que tem para a formação de pessoas, né, no âmbito, não só a formação de professores, mas em alguns locais que é difícil acesso, que não tem uma universidade, as pessoas podem fazer um curso à distância. E quando nós falamos da história, né, da educação à distância no Brasil, a EAD, no caso, ela tem representado essa possibilidade de democratização do ensino e a inclusão digital de inúmeras pessoas, porque ela tem promovido o acesso à educação, né, por meio da socialização da oferta educativa e do conhecimento. Então, observamos que há um grande número de pessoas no Brasil que se formam pela educação à distância. Houve, claro, uma expansão dessa universidade, dessa educação à distância, nem sempre, né, nem todas as instituições representam, assim, uma qualidade da educação, mas é inegável que as pessoas têm tido mais acesso à educação por causa da educação à distância. E também houve a expansão da escola e da universidade para o maior número de pessoas, né? Então, aqui a gente percebe que aumentou a faixa etária de pessoas que estão na educação. Antes era um espaço restrito a alguns perfis de pessoas, hoje a gente percebe uma variedade de pessoas que estão dentro da educação, que estão, né, concluindo curso superior, ou até fazendo especialização ou pós-graduação no estrito senso. Então, no ensino superior, como eu já disse, ocorreu um aumento significativo desse número de instituições, de cursos e de matrículas e pessoas formadas. Então, esse cenário, ele foi, assim, ele favoreceu, né, esse fortalecimento da educação à distância no Brasil. Então, observa-se que hoje há uma produção científica específica na área, nós temos, assim, algumas experiências de práticas, né, bem-sucedidas, de movimentos também que estão falando sobre, né, a educação à distância. Nós temos os movimentos que são favoráveis ou até contrários à educação à distância, mas é muito importante perceber esse aumento, essa expansão que houve no Brasil. E como eu já disse, atualmente nós utilizamos as tecnologias digitais na educação à distância, de modo geral, utilizamos a internet, né? Então, mesmo que não haja essa possibilidade de o professor e o estudante, né, ali, estarem ali, um ajudando o outro, explicando, nós temos, por meio das tecnologias, essa facilidade do professor gravar uma videoaula, de o professor, dentro ali do ambiente virtual de aprendizagem, oferecer ali um feedback, né, trabalhar com o estudante. Nós temos os tutores também que fazem parte desse processo, então você consegue ter, assim, por meio dessas tecnologias digitais, uma maior facilidade para a pessoa cursar, né, qualquer curso na modalidade à distância. E esse desenvolvimento muito grande que houve nos últimos anos relacionados com a educação à distância foi principalmente por causa do desenvolvimento da cultura digital, da internet, que evoluiu muito, e da presença das tecnologias digitais, e principalmente dessas tecnologias digitais interativas, que as pessoas conseguem interagir, conseguem colaborar uma com as outras, né? Então, não há como a gente falar sobre a educação à distância sem entender esse movimento da cultura digital. Então, nós precisamos entender que, nesse momento específico, nós utilizamos esse tipo de ferramenta, talvez em um outro momento utilizamos outro tipo de ferramenta. Então, a cada momento da evolução da história do ser humano, a gente observa o uso de determinadas tecnologias e ferramentas que vão auxiliá-lo em suas tarefas.
E observamos também que quando você fala nessas tecnologias digitais ou as ferramentas, elas vão também influenciar na forma de comunicação e nos modos de ensinar e aprender. Hoje nós temos várias especialistas, né, pesquisadores, que falam sobre essa mudança na forma de ensinar e aprender, que foi propiciada por meio da cultura digital e das tecnologias. Então, aquele formato de ensino e aprendizagem na qual apenas uma pessoa detinha o conhecimento e os alunos chegavam na escola sem ter nenhum acesso ao conhecimento, isso não existe mais, porque hoje os alunos, os estudantes de modo geral, eles têm acesso às informações por meio das redes sociais, da própria internet, de outros meios de comunicação. Então, essa ideia também de mediação das tecnologias. Então, mesmo com a mediação das tecnologias na educação à distância, é preciso ter em mente que a essência da educação são os protagonistas humanos no fazer educação. Então, a tecnologia ela serve como uma ferramenta para potencializar a aprendizagem. Ainda temos que pensar que esses espaços de educação à distância devem também ter toda essa parte de você trabalhar a empatia, trabalhar a socialização, a interação entre aquelas pessoas envolvidas, para que o aluno se sinta ali parte daquele processo. Por isso que cada vez mais a gente fala na forma como a gente organiza os espaços, né, os ambientes virtuais de aprendizagem. Então, tem que pensar também como você trabalha de forma criativa nesses ambientes, como você organiza as atividades. Uma coisa assim que já adotei nas minhas aulas, né, é a questão de você usar avatares, emojis, você usar uma linguagem mais lúdica ou uma linguagem gamificada para que o estudante ali ele se sinta parte daquele processo. Então, quando você fala educação à distância, não tem que ser aquela coisa rigorosa, aquela coisa fria, distante, mas também de você encorajar os alunos a participarem, a estarem ali desenvolvendo as atividades de uma forma mais prazerosa e que consigam ter uma melhor experiência de aprendizagem. E a educação à distância, ela também contempla um outro conceito, que é o conceito de educação flexível. Então, quando você fala que o estudante ele pode escolher o lugar onde ele quer estudar e o horário mais adequado, você tem que pensar também na flexibilização da educação. Então, tem que haver a construção de propostas e experiências na educação, né? Eu considero que não somente a distância, mas também da educação presencial, que estão baseadas na educação flexível e aberta, né, que contempla o grande potencial na educação brasileira. Então, há muitas discussões unindo esses dois conceitos, educação à distância, educação aberta e educação flexível. Então, esse processo de flexibilizar a educação, ele tem provocado alterações na forma como os educadores usam, compartilham e melhoram o conhecimento e os recursos educacionais, tornando-os abertos e livremente disponíveis. Então, há essa ideia de vocês observam que não somente aulas, videoaulas, e-books, mas também até os pesquisadores têm também buscado desenvolver práticas abertas. Um exemplo são os periódicos, que já tem ali uma licença livre, né, que você pode utilizar aqueles artigos, aqueles materiais para outras atividades. Então, você consegue usar, compartilhar, remixar aqueles materiais. Então, é um movimento bem aberto dessa flexibilização da educação. Então, nós temos duas características que são importantes com relação à educação aberta, principalmente no ensino superior, que, como eu já disse, existem aquelas formas tradicionais de o estudante ingressar na universidade, por exemplo, vestibular, o Enem, mas nós temos outras formas mais modernas e mais inclusivas, como o vestibular digital, como o PASSE, onde o estudante tem maior possibilidade de ingressar, e também que não tenha custos. Então, a ideia de você estudar na universidade pública, na instituição gratuita, então isso também favorece que o estudante consiga terminar, porque nem todos os estudantes têm condições financeiras de arcar com matrículas, mensalidades e outros materiais que estão ali, que são necessários para fazer um curso superior hoje no Brasil. Então, dentro desse movimento da educação à distância, nós temos a Universidade Aberta do Brasil, a UAB, que foi criada em 2005,
como uma primeira experiência de educação à distância de grande envergadura em nível nacional. Então, essa Universidade Aberta do Brasil, ela resulta de uma parceria entre o Ministério da Educação, entre as instituições públicas de ensino superior e entre os governos locais, no caso, prefeitos e governadores, né, com relação a manter os polos de apoio presencial. Então, alguns municípios, né, eles têm esse polo onde os estudantes podem ir fazer algumas atividades, dependendo das demandas do curso. E a UAB, ela promove o acesso gratuito à educação, né, mediante essa rede pública de educação à distância. Então, as universidades públicas, né, todas têm esse vínculo com a UAB, que visa essa eliminação, né, dessas barreiras de acesso e permanência do sistema, e também porque a educação à distância, como nós já falamos, é uma estratégia muito importante para ofertar, para aumentar a oferta de educação superior, né, em regiões distantes, né, dos grandes centros, ou estudantes que não têm condições de ir a grandes centros. Então, com isso, consegue expandir essa educação até para lugares de difícil acesso. Então, as universidades abertas, como a Educação Aberta do Brasil, ocupam esse papel crucial, né, com relação à oferta da educação aberta. Elas também variam, né, de acordo com a instituição, vai ter um determinado grau de abertura, então, com relação ao enfoque dos cursos e dos materiais que são utilizados. Então, dependendo do lugar que você utilizar, você vai ter um grau maior ou menor de abertura. E, de acordo com especialistas e pesquisas, a UAB é responsável pela melhoria da educação à distância no Brasil e pela sua grande expansão nas universidades públicas, porque é importante sempre destacar a importância de você falar em educação aberta, universidade aberta, tem também que garantir a gratuidade para os estudantes que não conseguem arcar com os custos. Aqui nós temos, os cursos abertos na educação aberta. Então, como que serão as características desses cursos? Os formatos de treinamento acessível e grátis para todos, então as pessoas não têm taxas, nem de matrícula, nem de mensalidade. Nós também temos o surgimento de novas formas de comunicação e aquisição do conhecimento. Então, uma forma que tem sido feita é aliar essa educação aberta à educação à distância, por meio dos ambientes virtuais de aprendizagem. Então, as instituições têm esses ambientes que são propícios para disponibilizar os materiais e também para se comunicar com os estudantes. Então, tem o professor especialista que prepara esses materiais e os tutores são responsáveis por assessorar e também tirar dúvida dos estudantes. O trabalho também é um trabalho prático e tarefas de teste com prazos mais frequentemente explicitados. Então, também o estudante ele tem a possibilidade de realizar as atividades de forma diferenciada. Eles têm, dependendo do formato que é como é organizado dentro desse ambiente, eles têm as trilhas de aprendizagem, então eles vão fazendo as atividades de acordo com o seu tempo, com a sua necessidade. Isso é muito importante porque cada estudante tem um ritmo de estudo, então, com isso, eles também vão organizando de acordo com as suas capacidades, pensando em pessoas que, de repente, são trabalhadores, que não têm tempo para ficar ali o dia todo, ou todos os dias, organizando as atividades. Temos também a possibilidade de obtenção de um certificado após a finalização do curso. Então, os cursos vinculados ao UAB também, todos os estudantes têm essa possibilidade de ter um certificado, e às vezes é de uma instituição que não é exatamente no mesmo lugar que você reside. Às vezes a pessoa estuda no Mato Grosso do Sul, mas ela reside, de repente, no Amazonas. Então, eles podem... você tendo acesso a esse curso, você tem a possibilidade de fazer tudo pela internet e obter essa certificação. Então, para finalizar a videoaula, vamos falar da aprendizagem flexível e à distância. Então, dentro desse movimento de educação aberta, nós temos a educação flexível, dentro dos processos de ensino e aprendizagem. Então, aqui, nós temos que pensar na diversificação dos currículos e também as trilhas pedagógicas, que vão ali promover que cada estudante ele consiga se organizar dentro do seu ritmo de aprendizagem. Então, dentro desses
dessas trilhas, cada estudante vai ter o seu itinerário pedagógico. Então, ele vai ter o itinerário pedagógico, experiências formativas, espaços, tempos e recursos educacionais. Então, de acordo com as suas possibilidades, ele vai desenvolver. Então, tem casos de estudantes que conseguem desenvolver esse itinerário mais rápido e outros que demoram mais. Então, com isso, flexibiliza para que atenda a todos os perfis de estudante. E a educação flexível, ela vai englobar a flexibilidade de tempo e de espaço, para que o estudante ele consiga estudar nos momentos e nos lugares que ele pretende, que ele prefere, e também o currículo, que ele precisa se adaptar às necessidades dos estudantes. Então, esse exemplo das trilhas e dos itinerários, o estudante pode escolher a disciplina e ele pode fazer a disciplina no ritmo que ele consegue. Então, se ele não consegue todos os dias, ele pode organizar o seu tempo para que ele consiga finalizar aquele itinerário pedagógico. Aqui são as referências e até a próxima aula.